O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações. Pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de usar lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestres, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixais que vos chamem de guias, pois só um é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, a Igreja, como mãe mestra, sempre nos dá palavras para que eu e você possamos pautar a nossa vida. Nós estamos nesse tempo quaresmal e somos convidados a fazer revisões das nossas atitudes, do caminho que temos percorrido, se nos consideramos, reconhecemos, se nos identificamos como cristãos. E ser cristão não é apenas um apelido, uma nomenclatura, mas um fiel seguidor de Jesus Cristo. E a palavra nos dá apontamentos de como exercermos o nosso cristianismo de forma digna. Por isso, a Igreja, ela nos chama anualmente a fazermos esse caminho de conversão, sobretudo prestando atenção nas nossas atitudes. Aqui nós ouvimos o Senhor com esse embate junto aos fariseus, que conheciam a palavra, tinham uma boa interpretação acerca da palavra, mas não a praticavam de forma fiel. Mas, amados, essa chamada de atenção que o Senhor dá aos fariseus, hoje cabe a mim e a você, que nos reconhecemos cristãos, mas às vezes nossas atitudes depõem contra aquilo que nós dizemos ser. Por isso, nessa terça-feira, nessa nossa caminhada quaresmal, a Igreja faz com que a palavra grite ao nosso coração a necessidade de termos coerência entre a nossa prática e aquilo que nós falamos, para que o nosso testemunho ele seja não por palavras apenas, mas também pelas nossas atitudes. Portanto, o Senhor, trazendo o exemplo dos fariseus, ele também quer nos provocar para que eu e você possamos viver um cristianismo genuíno, em que nós não escolhemos a página da Bíblia que nós queremos viver ou nos importar, mas na totalidade daquilo que ele já nos apresentou. Portanto, eu e você somos convidados a fazer mesmo essa nossa revisão e perceber se a nossa caminhada tem sido uma caminhada honesta, ou se temos vivido personagens dentro da nossa casa,
no nosso trabalho, na nossa comunidade de fé. Porque aquele que se diz cristão, e nós seremos ainda mais apontados para isso na grande semana, quando de forma sistemática ouviremos: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. A marca do cristão é a fraternidade, é o amor fraterno, é o cuidado que nós devemos ter uns para com os outros. E se nós nos dizemos cristãos, mas somos insensíveis à dor do outro, nós precisamos rever as nossas atitudes. Nós precisamos, de fato, trabalhar para que o nosso coração ele possa se converter a Jesus Cristo. Assim como ele disse à primeira leitura, e nós ouvimos o próprio Deus nos dizer: deixai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. E ainda no Salmo, de uma forma mais incisiva, o Senhor vai nos provocar dizendo: acaso pensa que eu sou igual a vós? Se dizemos ser imagem e semelhança de Deus, se reconhecemos essa verdade, precisamos também ter um caminho que se configura ao caminho de Jesus Cristo. Um caminho de entrega, um caminho de doação, um caminho de melhorar as nossas atitudes. Porque se nós encontramos com Jesus Cristo, devemos deixar de lado algumas práticas que não condizem com o cristão. A maledicência, a fofoca, a inveja, o ciúme, essas qualidades ou más qualidades que a nossa inclinação humana nos leva a viver, mas o encontro com Cristo é justamente para revestirmos do homem novo, e esse homem novo é Cristo. Porque se eu e você entramos na quaresma, na quarta-feira de cinzas, como nós fomos chamados a convertermos e acreditarmos no Evangelho, e ali iniciamos a nossa caminhada quaresmal na prática do jejum, da oração e da caridade, mas se não traduz em conversão de vida, em mudança, nós estamos perdendo o nosso tempo e vivendo a incoerência da forma como os fariseus viviam. Porque o Senhor mesmo nos diz na palavra que não é com os nossos sacrifícios que Ele está preocupado, mas com a nossa conduta, com oferecer a Ele um sacrifício de louvor. É o desejo do coração de Deus. Se as práticas externas não fazem com que o nosso interior seja transformado, nós estamos vivendo em incoerência com o Evangelho. Por isso, o tempo quaresmal é a oportunidade que eu e você temos de aprofundar o nosso interior, de percebermos as nossas atitudes e pedimos a Deus a graça, porque só de Deus vem a graça da nossa transformação. E assim, amparados pela graça do Senhor, teremos a alegria de caminhar honestamente com Ele. Claro, somos humanos. Em alguns momentos não conseguiremos dar os passos necessários para termos um crescimento espiritual. Por isso, a todo dia, a todo momento, precisamos pedir e contar com a graça de Deus, porque a graça dele nos basta. A graça dele, de fato, gera em nós condições favoráveis ao projeto de santidade a qual ele nos convidou e que ele nos chamou. Mas também o Salmo, ele vai nos dizer, ou melhor dizendo, a primeira leitura nos dá um acalento. Embora nós possamos viver em coerência, possamos viver de uma forma ainda mais dura, e o Senhor já nos disse isso em outras palavras, a hipocrisia dos nossos atos cristãos, ele vai nos garantir na profecia de Isaías: ainda que os nossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como lã. Nós temos um Deus misericordioso que está pronto para retomar conosco o caminho e nos colocar de pé quando nós vacilamos, caímos e nos desfiguramos da imagem de Cristo, a imagem e semelhança de Deus. Ele está sempre pronto para nos acolher, para nos abraçar e para dizer: filho, filha, recomecemos. Então, que seja para mim, para você, essa liturgia um apontamento do desejo de Deus de nos
refazer, de nos transfigurar, como ouvimos no Evangelho do último domingo, o segundo domingo da Quaresma. Nós possamos mudar a nossa figura, de figuras de homens e mulheres que pensam que a matéria fala por si e por aqui encerra a nossa vida, como Adão preso às coisas da terra, para a figura do Cristo, que se preocupa com as realidades celestes e que caminha nesse mundo olhando para o céu. Essa deve ser a nossa conduta. Estar com os pés nesse mundo de forma equilibrada, mas com o nosso olhar apontado para a eternidade, para o cumprimento das promessas que Ele tem para nós, para que um dia também esse corpo humilhado, ele possa ser exaltado, ele possa realmente encontrar a glorificação no Senhor. Mas saiba, nessa terra nós não seremos plenos, porque nós estamos aqui como estrangeiros. Nós encontraremos essa exaltação no céu com o Senhor. Aqui teremos lampejos de alegria, nós teremos momentos de bem-aventuranças, mas plenamente é no céu que vocês seremos realizados completamente. Quero encerrar essa nossa partilha pedindo a Deus que nos dê a graça de realinharmos o nosso caminho e não mais sermos incoerentes com o cristianismo que nós dizemos pertencer e gostamos também de ser reconhecidos como cristãos. Possamos viver como cristãos católicos e a igreja, ela nos dá todas as ferramentas necessárias para que você possamos atingir a estatura de Cristo. É o que nos importa, nos tornarmos outro Cristo e sermos assim, um dia na glória também, chamados a sentarmos com Ele no banquete. Mas enquanto nós não contemplamos a glória celeste, façamos da Eucaristia o céu. São João Paulo II dizia que a Eucaristia é céu na terra. Então, que na Eucaristia possa ser para mim e para você um apontamento, um desejo que gere em nós a necessidade de sermos e estarmos no lugar para o qual nós somos criados, que é para o céu, a eternidade junto de Deus. Endireitemos os nossos caminhos, deixemos a incoerência e busquemos a santidade, o projeto de Deus que é possível e que Ele deseja para cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos, irmãos e irmãs, as preces da nossa comunidade de fé. A nossa resposta será: